Olá, bom dia. São 5h01. Bem-vindo ao Clube 501, Estudo dos Provérbios. Hoje a nossa jornada é 29 de 31, né? Com a graça de Deus estamos aí finalizando esse propósito. Estamos a 2 dias de finalizar. Estamos a 2 capítulos. Hoje nós vamos ver mais um deles, né? Depois desse, mais 2. Com a graça de Deus, se o Senhor permitir, estaremos aqui até o fim. Estamos juntos até depois do fim. Provérbios 29 hoje na nossa jornada. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias não têm fim. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estar não só ministrando os provérbios, mas como também gravando todo ele, cada capítulo, para gerações futuras. Porque haverá um tempo em que as pessoas não terão fome de pão, mas sim da tua palavra. E que seja, Senhor, um manancial de vida para todo aquele que vier procurar por essas palavras e encontrar. Em nome de Jesus Cristo, que eles possam ser alimentados, iluminados e terem suas vidas transformadas, assim como o Senhor tem transformado a minha vida. Apenas uma alma, Senhor, apenas uma, que nós conseguirmos alcançar com essa jornada de 31 dias, o estudo dos provérbios, apenas uma já terá valido a pena, porque eu sei, porque está escrito, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E o propósito dessa jornada foi justamente isso, alcançar, nem que seja, ao menos uma alma, e resgatá-la da potestade das trevas para a tua maravilhosa luz, para o teu reino. Conforme está escrito, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. Então eu te dou graças por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor possa nos instruir na verdade, que o Senhor venha nesta manhã abrir o nosso entendimento para entender as tuas escrituras, e que todo aquele que estiver ouvindo através dessa live, em nome de Jesus, sejam iluminados, sejam despertados do sono espiritual e possam caminhar para o teu reino que breve irá se manifestar. Amém. Glória a Deus. Estamos juntos, vamos para a nossa jornada. Se você tem uma Bíblia aí, abra a Bíblia e acompanha comigo, porque os bereanos foram considerados nobres, né? Porque todo pregador, todo profeta que chegava falando em nome de Deus na cidade deles, eles examinavam as escrituras para ver o que aquele pregador, aquele evangelista estava falando, batia com os escritos sagrados, né? Isso é nobreza. Então eles foram considerados nobres. Seja você também uma pessoa nobre. Abra sua Bíblia e me acompanhe. Não fique só no que eu estou dizendo e porque eu estou vindo em nome de Deus que você deve acreditar, não. Porque muitos são os falsos profetas que já estão adentrados, né, entre nós, misturados. Então você vigia nisso. Não acredite em todo espírito, mas provai e ver se esse espírito vem da parte de Deus. Provérbios 29 diz assim a palavra do Todo-Poderoso no livro dos Sábios. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio.
O provérbio está chamando a repreensão aqui para um sujeito teimoso, né? É repreendido várias vezes, endurece a cerviz, endurece o coração, endurece o seu rosto, né? Aqui está dizendo que ele de repente será destruído sem que haja remédio. Enfermidade pesada vai vir sobre a vida do sujeito, ou o mal pior, né? Agressão física, violência. Porque ele é repreendido várias vezes, mas se endurece, não se conserta. Aí, o que a Bíblia diz? Nós somos provados às vezes pelo fogo, né? E o fogo derrete ferro, você sabe disso. Quando a pessoa é dura demais e não cede, ela vai para o fogo. É assim que Deus trata com os homens. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz e de repente será destruído sem que haja remédio. Então vigia nisso. Se você está sendo repreendido várias vezes, cara, pondera o teu caminho aí. Aplana ele diante do caminho de Deus. Versículo 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Aqui está falando de governo, né? Quando os justos se engrandecem, ou seja, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando há governante justo, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, quando o ímpio está no poder, o povo geme. É isso ou não é? É. É desse jeito, sim. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Isso aqui não precisa nem explicar, né? Já está bem explicado. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Também não precisa explicar isso aqui, né? Está bem explicado. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Isso aqui lembra que eu falei em algumas lives anteriores que eu prefiro a crítica do que elogio? É porque a crítica, muitas das vezes, embora não edifique nada, né? Mas muitas das vezes deixa aquele que está sendo criticado alerta. Se ele está sendo criticado demais, é porque alguma coisa está errada, não está correta, né? Então, se ele for sábio, se ele for um cara prudente, ele vai aplainar o caminho dele, né? Falar, não, peraí. Até porque nós vimos em outro provérbio que a maldição sem causa não vem, né? Então, se estão falando mal, se estão criticando, é porque alguma coisa tem. Então, se o cara for sábio, ele fica atento para aquilo e ele pondera e conserta o seu caminho. Então, particularmente, eu prefiro que me critique. Eu prefiro que falem mal de mim do que pessoas que fiquem com lisonja, com elogio, porque pode ser falso. E ainda que seja verdadeiro, isso pode armar um laço diante da pessoa. A pessoa pode se envaidecer e ficar igual um bestão achando que é alguma coisa mesmo e acabar tropeçando e caindo, né? Porque nós somos assim como uma neblina passageira, nós não somos nada. Então, quando você fica muito próximo de pessoas que ficam te lisonjeando, né, fazendo muito elogio, toma cuidado com isso, porque isso pode ser um laço para você mesmo. Tem pessoas que adoram bajuladores, né, que gostam de ficar rodeado de bajuladores, os chamados puxa-saco, né, que fica tudo, patrão, não sei o que, o senhor. Pô, para com isso. Seja normal, seja natural. A quem honra, você dê honra, né? E a quem temor, temor, diz na Bíblia. Mas ficar puxando o saco, ficar com lisonja, às vezes nem é sincera. Para com isso. Você não está fazendo grande coisa não. Você pode armar um laço para aquela pessoa e fazer ela tropeçar. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Eu prefiro pessoas me criticando, pessoas me detonando, falando mal, se for possível, de mim, porque aí eu começo a despertar e falo assim, caraca, o que eu estou fazendo de errado? E começo a corrigir. Agora a pessoa fica com muito elogio, eu fico desconfiado. Toma cuidado com lisonja, com elogio excessivo. Isso pode ser uma rede aos seus passos. Você pode cair com isso.
Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. Viu aí? Na transgressão do homem mau há laço, ou seja, o homem mau, quando ele transgride, né, ele está armando um laço para ele mesmo. Mas o justo jubila e se alegra. Verso 7. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Você vê aí quando tem calamidade, quando acontece alguma catástrofe, você vê muitas pessoas, né, querendo tomar causa daquilo, tomar partido, ajudar, fazem mutirão, doam alimentos, doam roupas, doam água. Essas pessoas são justas, é o que diz a palavra aqui, ó, porque o justo se informa da causa dos pobres, do oprimido, do necessitado, né? Se informa para ajudar. Mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. O ímpio não quer nem saber. Quantas vezes nós vimos aí nas redes sociais, né, pessoas ainda dizendo que aconteceu em Mariana foi pouco, que aquelas pessoas mereciam aquilo. São pessoas insensatas, né? Não sabem nem o que estão dizendo. E outra coisa, a pessoa que se gloria da calamidade do outro, ela está em densas trevas. Nem de uma pessoa ruim, nem de uma pessoa que está no caminho torto, quando ela cai, a gente deve se alegrar. Quem dirá pessoas que às vezes a gente, né, foram vítimas de uma calamidade, de uma catástrofe, a pessoa fica se alegrando com isso. Isso não vem da sabedoria, não é caminho de prudência, não, né? Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? Os escarnecedores alvoroçam a cidade, as pessoas gostam de ficar alvoroçando. Sai um tema novo, elas começam a publicar, alvoroçando, querendo procurar discussão sobre aquilo. Mas está dizendo aqui que os sábios desviam a ira. De repente vem uma pessoa com sabedoria, vai lá e põe uma publicação que combate aquele besterol todo e aquilo some da rede. Eu gosto de ver essas coisas aí, né? Observar. E tem pessoas que veem até essas coisas, mas não fazem nada. Quando fazem, entra lá também e revolve a questão para piorar o negócio. E não entendem que Jesus disse no Evangelho, né? Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Você tem que pacificar, fazer desviar a questão e não ficar atiçando mais fogo. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Eu tenho um videozinho curtinho eu aí no YouTube que eu gosto, que fala assim: não discuta com um tolo, porque ele vai te levar para um nível mais baixo que onde ele anda lá e tem mais experiência que você, ele vai te vencer. Não discuta com um tolo. Não deve te discutir, né? Ó, o homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. O tolo, ele não entende nem o que ele faz, vai entender o que você está dizendo? Os homens sanguinários odeiam os sinceros, mas os justos procuram o seu bem. Você está vendo? Uma pessoa justa, ela não deseja mal nem para quem é ruim, né? Agora, os homens sanguinários odeiam os sinceros, mas os justos procuram o seu bem. Mesmo a pessoa sendo ruim, o justo não quer o mal dela. É isso que o provérbio está dizendo aqui. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Tem pessoas que falam demais, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você chega para adquirir um bem, comprar alguma coisa. E aí o vendedor não falou nada, né? Se ia te dar um desconto ou não, e você vai e compra. Pô, fica na tua, de repente, né? Vai negociando aí que de repente ele baixa o preço, você ganha um descontão, se dá bem. Mas aí você fala demais, você acaba perdendo a benção. Fica na tua, cara. Guarda.
Ou então, vamos inverter o negócio, é o cara que veio comprar, também serve para isso, para o vendedor, né? E o comprador não pediu desconto nenhum e o vendedor abre a bocona e fala antes, eu vou dar um desconto para você, porque quer vender. E o cara não pediu desconto nenhum, às vezes ele ia pagar o negócio, serve para os dois lados, né? Então o provérbio está dizendo aqui, ó, o tolo revela o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Fica esperando, pô, a boa ocasião, né? Para que você vai ficar falando tudo? Fica na tua aí, fecha a matraca. O governador que dá atenção a palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Isso aqui eu falei uma vez para um patrão meu. Houve um problema lá na loja que eu trabalhava e eu vi assim uma promoção. Eu achei interessante a promoção, aí chegou um cliente e estava assim, não vou falar o valor que eu não lembro, de tanto por tanto, ou em 10 vezes sem juros no cartão. Aí eu olhei, eu era o vendedor da loja. O cliente chegou e falou assim, pô cara, que legal isso aí, tava esse preço ali, baixou para esse e ainda parcela em 10 vezes no cartão. Eu como vendedor falei para ele, vale o que está escrito, é isso aí mesmo que você está vendo. Ele, vou levar. Eu fui lá e levei para o cara fechar o negócio. Ele vai parcelar em 10 vezes no cartão. Aí o patrão me chamou e falou assim, não, você não pode parcelar esse valor em 10 vezes no cartão não. Eu falei, por que não? Está escrito no cartaz ali que é isso. Não, 10 vezes no cartão seria o preço anterior, mas o preço anterior está arriscado, ou seja, se está arriscado ele não vale mais. Aí eu pleiteei com o meu patrão pela causa do comprador. Eu falei, não, senhor... mas quem botou esse preço ali assim? Eu falei assim, foi o gerente, eu era só o vendedor. Aí ele falou assim, alguém vai pagar por isso aí, porque não pode vender assim não. Sobrou para quem? Sobrou para mim, né? Que era o vendedor pequenininho. O gerente que cometeu o erro de botar aquilo lá ficou de boa. Eu não me importei não, só falei esse provérbio só pro meu patrão. Eles começaram a fazer uma contenda lá e falar que eu estava errado. E eu fiquei do lado do cliente. Eu falei, você está certo, cara. Ele está dizendo 10 vezes no cartão, é isso mesmo que você vai pagar. Eles descontaram o valor do meu pagamento. Eu entreguei para Deus em oração. Deixei quieto, né? Mas eu fiquei o tempo todo do lado do cliente, ainda que eu perdesse o emprego. Porque se você é justo, você não tem que ficar envolvido com treta não, seja lá de quem for, cara. Eu só falei esse provérbio pro meu patrão. Eu falei assim, o governador que dá atenção a palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Eu falei para ele isso, ele não entendeu. Eu falei para ele que eu não estava mentindo, porque aquele cartaz foi colocado assim e o cara tinha que levar do jeito que ele estava vendo no cartaz. Véio. Eu vou dar um valor aqui, né? Mas eu não lembro se era isso. Estava assim, de 439 por 249,90 ou em 10 vezes no cartão. Pô, se você é cliente, você entra lá, você vai querer pagar qual? Em 10 vezes no cartão? Os 249,90 que está lá. Porque o outro preço de 400 e pouco estava arriscado. Ele não vale mais. Aí quem fez aquilo? Foi o gerente. Quem levou a culpa? Eu, que estava vendendo um produto mais barato, foi descontado do meu salário. Quando você é lesado assim, mas se você está praticando a justiça, não tenha medo não. Deus vai te recompensar. E eu entreguei aquilo para Deus, descontaram do meu salário. Falei, sem problema. O cliente, ele entendeu que eu estava sendo um cara correto e falou assim, não cara, deixa que eu pago, eu não quero te prejudicar não. Eu falei assim, não, você não vai pagar não, você vai pagar o que está escrito. Ele, não, eles vão te prejudicar, eles vão demitir você. Eu falei, não tem problema não. Mas eu disse esse provérbio para o patrão, eu falei assim, o governador que dá atenção a palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios, ou seja, não foi eu que botei aquela plaquinha lá de 400 e pouco por 200 e pouco, e ainda parcelar 10 vezes no cartão, não foi eu, sou o vendedor, o cliente chegou, apresenta o produto e mostra o preço que está. Aí o preço foi colocado errado, o errado sou eu vendi para o cliente o preço que ele viu, eu falei, é isso aqui mesmo, você vai levar isso aí, e ele levou. Foi descontado do meu salário, não tem problema. Estou eu aqui hoje ensinando provérbio. Deus é bom, né?
O governador que dá atenção a palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Tem que prestar atenção, você que está sob governo, você que é patrão, você tem que prestar atenção e proceder com justiça, viu? Porque você está na posição de cabeça, seus empregados são servo teu, mas você não pode achar que todos ali são pilantra. Né? Você não pode dar atenção a palavras mentirosas, você tem que buscar onde é que está o problema, o erro, e não sair condenando. Você pode estar condenando o justo, isso pode dar ruim para você. Bom dia, Samuel. A paz esteja na tua casa, meu amigo. Amém. O pobre e o usuário se encontram, o Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Olha o que a gente estava falando agora há pouco aqui. Rei, governador, tem tudo a ver, né? Tá? Pessoas que estão na posição de governo, de autoridade, governando sobre outros. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Já no anterior estava falando, né? O governador que dá atenção a palavras mentirosas, ele vai achar que todos os seus servos são ímpios. É coisa terrível quando, né, alguém te condena por uma coisa que você sabe que você não fez nada de errado. Há galardão para isso, viu? Não fique irado, nem fique chateado não, porque quando você é perseguido assim, sendo justo, é porque você agrada os céus. Talvez nem você saiba disso. Só que essas coisas vêm para nos irar, para nos tirar do caminho, entendeu? Então você tem que ficar de boa. Lembra o que Jesus disse? Se te baterem na face direita, oferece também a esquerda. Isso não está dizendo que você tem que ser bobo, não. Que você tem que ser um trouxa, não. Está falando para você não revidar o mal com o mal, é só isso. Fica de boa que Deus é que julga as causas dos justos. É Deus. Ele fala assim, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Todo-Poderoso. Deixa na mão dele, fica de boa aí, que você vai ver só. Nós vamos ver Provérbios abaixo aqui, falando mais acerca disso. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Aqui o provérbio agora chama atenção para pais, né? Não sejam negligentes na educação dos seus filhos. A vara e a repreensão dão sabedoria. É claro que ninguém é a favor de espancamento, de maus tratos, mas quem é a favor também de deixar o filho entregue à sua própria sorte? Tem que repreender, porque a astúcia, né, o comportamento estúpido está ligado ao coração da criança. Mas a vara da repreensão, a vara da correção, a vara que estou falando aqui não é a vara de goiabeira, não. Vara da repreensão, vara da correção, é isso. Né? A vara da repreensão dá sabedoria. A criança entregue a si mesma e envergonha a sua mãe. Quantas vezes a gente vê aí criança com comportamento estúpido envergonhando a mãe no supermercado, em lotérica, em lugar público, né? Mas a culpa é da criança? Não, a culpa é da mãe que não disciplina, né? Que não sabe colocar rédea nas crianças. Rédea curta mesmo, tem que botar na rédea curta. Não é deixar não, porque as crianças fazem isso por astúcia, por comportamento estúpido, para ver se ganha a atenção, para ver se ganha, pleiteia e ganha alguma coisa fácil. E tem pais que cedem, eles não sabem o mal que estão fazendo aos seus próprios filhos. Corrige a criança com vara, nem por isso ela morrerá. Você corrigirá ela com vara e livrará a alma dela do inferno. Porque se você não corrigir enquanto é pequena, ela cresce e vai fazer coisa pior. Então você tem que corrigir agora. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. O que é ímpio? Ímpio é pessoa impiedosa, né? Pessoa ruim. Pessoa que está no mal mesmo ali, né? Praticando o mal. E quando eles se multiplicam, o que acontece? Multiplicam-se as transgressões, porque eles vão fazer treta com as pessoas boas, acaba as pessoas boas perdendo também o bom senso e praticando o mal também. Então, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões.
mas os justos verão a sua queda. Ou seja, quem é o justo? O justo é que não se mete em treta com eles, fica só na oração. Fica só na oração. A Bíblia diz assim, ó, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então você, quando é justo, uma pessoa de Deus, você não entra em treta com ímpio, não. Você vai para o teu quarto e ora pesado mesmo. O que Deus diz na Escritura? Minha é a vingança, eu darei a recompensa. Ora. Você vai ver se os ímpios não começam a ser dispersos, começa a acontecer umas tretas na terra que bota eles no lugar deles, né? É desse jeito. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda, né? Lembra que Jesus disse, né? O povo perece. O que Jesus disse? O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Através do profeta Oséias, né? E Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Examine as escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna e elas de mim testificam. Então você tem que conhecer as verdades da palavra de Deus. Aí, mas como conhecer, Márcio? Eu nem vou na igreja, então. A pessoa que não vai, ela está esperando você que vai fazer isso aqui, pelo menos que eu estou fazendo, gravar um vídeo, falar de Deus, falar da palavra, entendeu? Ela não vai à igreja, a igreja vai até ela, você entendeu? Como que eu fui evangelizado, eu aqui, Márcio? Olha, eu não pisava em igreja, alguém me evangelizou fora. Você entendeu que você tem que ir na igreja, congregar, mas não ficar só fazendo isso? Você tem que pegar o que você aprende lá e lançar cá fora. Olha o que Jesus diz. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Olha, ceifeiros é quem está no campo colhendo, né? Colhendo o quê? Almas. Está cheio de pessoas aí esperando uma palavra dessa aqui para poder falar assim, poxa, estava dormindo, mas despertei. E volta. Como que você acha que eu fui alcançado? Algum missionário falou comigo, me evangelizou, algum evangelista, né? A palavra na hora às vezes não entra não, porque eu estou com o coração endurecido ali, andando no pecado, a pessoa, né? Mas o Espírito Santo vai lá e começa a trabalhar, né? E aí o resgate é feito. Lembra que Jesus fez o evangelho e fala assim, já sabe a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o resgate, cara. Mas aí eu e você temos que proclamar isso. Tem pessoas que nem sabem por que elas estão nas trevas perdidas lá. Por quê? É porque elas são amadas de Deus e precisam que a verdade chegue nelas para elas virem para a luz. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Profecia é a palavra de Deus, né? A maior de todas. Palavra revelada. Tem gente que acha que profecia é ficar procurando profeta que revela até a identidade. Não é nada disso não. O profeta fala a palavra de Deus, então a profecia é a palavra de Deus exposta. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia não atenderá. Isso aqui está falando do servo imprudente, né? Não emendará com palavras, porque ainda que entenda, não atenderá. Ou seja, é uma pessoa que não aceita comando, né? Tem visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Lembra daquilo que a gente conversou antes aqui? Fecha a boca, segura a onda aí, não fala agora não. Fica na tua aí. Tem um shot santo que eu canto aí, ó. O que guarda sua boca conserva a sua alma. É desse jeito. Fecha a matraca. Quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim ele tornar-se-á seu filho. Isso aqui está falando de uma pessoa que pega uma pessoa que não é nada dela, né? Não é parente, não é nada, e cria do lado ali como se fosse filho seu, trata com as mesmas... faz as mesmas coisas, né? Eu já tive várias pessoas dentro da minha casa que eu tratava assim, e alguns começavam a me chamar de papai mesmo. E eu falava, meu filho,
Vou dar um exemplo aqui na minha cidade, muitas pessoas conhecem Genildo, é um rapaz especial, né? E ele conviveu muito tempo dentro da minha casa com minhas filhas. E ele já me chamava papai. E engraçado que ele chamava minhas filhas de irmã, irmã, irmã. E até minhas filhas já estavam chamando ele de irmão. Porque o mesmo trato que eu dava para minhas filhas, dava a ele. E esse carinho ficou enquanto ele ficou aqui. Depois ele migrou, foi para a casa dele. Ele é especial, ele fica às vezes na casa de outras pessoas. A mãe dele também deixa. Ele é especial, mas é um menino que tem um coração puro. Você não vê Genildo enfiado em treta, né? Quem conhece Genildo sabe o que eu estou falando. É um amor de garoto. É um homenzão já, mas a gente vê ele sempre como um garoto. Quando alguém cria o seu servo com mimo desde a meninice, por fim lhe tornar-se-á seu filho. É isso mesmo que acontecia aqui. Não só com Genildo, como outras pessoas que passaram aqui também, conviveram um pouco tempo com a gente aqui. O homem irascível levanta contendas, o furioso multiplica as transgressões. Tá vendo? Tenha domínio próprio, conserva a ti mesmo puro, não se meta em questões alheias que não é sua, né? O homem irascível é o cara que se ira à toa, né? Fica irado com facilidade, acaba levantando contendas. E o furioso multiplica as transgressões, porque ele fica furioso, ele acaba enfurecendo a outros. Então tenha domínio próprio, peça a Deus. Isso é fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Se você não tem, peça a Deus que Ele te dá. Deus quer o teu bem. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com ladrão odeia sua própria alma. Ouve maldições e não denuncia. Olha aí, o que tem parte com ladrão odeia sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? Ladrão, simbolizando nessa passagem aí, é o diabo, né? Porque se ele fala assim, um ladrão veio para roubar, matar e destruir, depois ele fala assim, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, é claro que ele está falando do inimigo. Tem pessoas que dizem que não, está falando que esse ladrão aí são pregadores, falsos profetas. Não. Falso profeta, ele também é da parte do inimigo, porque se ele fosse verdadeiro, ele era da parte de Deus, né? Então, se ele é falso, ele é da parte do inimigo, mas Jesus está falando realmente do inimigo de nossas almas. Então, está falando assim, o que tem parte com ladrão odeia a sua própria alma. Você pode ter parte com nada que vem do inferno, nada. Que é assim que o diabo vai arrastar a terça parte dos homens com ele para o abismo. Você acha que Deus vai lançar alguém no inferno? Outro dia eu botei uma enquete aqui no Facebook, ninguém teve coragem de responder. Eu disse, você acredita que Deus vai lançar alguém no inferno? Você acredita mesmo nisso? Porque tem religiões aí que afirmam isso, que Deus vai lançar pessoas no inferno. Mas eu não vejo dessa forma, porque se conhecendo as escrituras num todo, você vai ver que Deus não vai lançar ninguém lá. As pessoas é que vão para lá por sua vontade. Por vontade não, por ignorância. Elas vão para lá por seus próprios feitos. Vontade própria ninguém tem, né? De parar num lugar desse, de sofrimento, de tortura eterna. Ninguém quer. Mas acontece que vão, por causa da ignorância. Né? Mas Deus não vai lançar ninguém no inferno. Aliás, Deus enviou resgate para que ninguém fosse para lá. Quem é o resgate? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Aí a gente prega isso, as pessoas acham que é religião. Muitas pessoas acham que está falando, tem que ser crente, eu tenho que sair da minha igreja e ir para a sua. Eu tenho que deixar minha religião e seguir a sua. Não é para seguir religião nenhuma, é para seguir Jesus. Religião, você está vendo aí as confusões das religiões, né? É o cantor da igreja que manda matar o marido,
o padre que se envolve com roubo e o pai de santo que faz... Religião, essas são as religiões, as confusões das religiões, né? Mas o cristão mesmo não anda nessas tretas, não. O cristão é o que segue a Cristo, não segue religião. Religião tem um monte. Não vou nem falar nomes aqui de nenhuma delas. Mas existem várias. Eu não estou chamando você para ser um religioso. O chamado é para você ser um filho de Deus. Uma pessoa amorosa na terra que faz o bem. O chamado é esse. Ah, mas você está me chamando para a sua igreja? Eu nem tenho igreja, eu sou parte da igreja. E você também é. Você só precisa saber disso e firmar seu tijolinho aqui na construção. O que tem parte com ladrão odeia a sua própria alma, ou seja, não tem a parte com nada que vem das trevas, nada. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Olha, muitas pessoas às vezes deixam de fazer algumas coisas que seria para o seu próprio bem por medo. Ah, eu tenho medo de fazer isso e não dar certo. Ah, eu tenho medo de fazer isso e acabar. O que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? Cara, se é para o teu bem, há algum louvor, alguma justiça nisso, vai lá e executa, cara, confiando em Deus e não nas suas próprias habilidades. Vai lá e faz, executa. Porque o temor do homem armará laços contra ele mesmo, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. É isso que o provérbio está dizendo. Então não temas, não é isso que Deus fala desde lá do início, não temas, eu sou contigo, não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Ou seja, o que você está fazendo tem virtude? Tem algum louvor nisso? Vai lá e faça, cara, vai lá e faça. Para de ficar com medo, para de ficar com achismos, achando que vão dizer, o que vão pensar. Não tem achismo de nada, tenha certeza, vai lá e faça. Existe aí uma frase muito usada por esses mentores aí que dão palestra para empresa, né, para empresários, para funcionários, que fala assim: mira na lua, cara. Se você não acertar, no mínimo você acerta com uma estrela, mas faz alguma coisa, não fica parado não. Seja produtivo na terra. Ah, mas eu não sei fazer direito. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O feito é melhor do que perfeito. Você acha que esse vídeo aqui que eu estou fazendo tem alguma qualidade para YouTube? Você acha que esse vídeo aqui não tem efeito, não tem nada, é gravação ao vivo, direto na lata aqui. Se errar, errou, não tem edição. Mas o feito é melhor do que perfeito. É melhor você fazer alguma coisa, produzir algum conteúdo que pode abençoar a vida de alguém do que não fazer nada. Porque se você não faz nada, você está uma árvore frutífera na terra. E isso é perigoso, porque o jardineiro que se chama Jesus Cristo, ele pode passar por você e não achar fruto em você. Lembra o que ele fez com uma figueira? Quando ele peregrinava em Israel, ele passou por uma figueira e procurou alimento nela. E não achando, o que foi que ele disse? Nunca mais produza fruto. O que aconteceu com a figueira? Secou das folhas até a raiz. Você não quer ouvir isso do jardineiro, né? Nunca mais produza. Porque você está parado aí que tem talentos para produzir e não produz nada. Vá produzir, não fique infrutífero na terra, não. Ah, mas eu tenho medo. O provérbio está falando: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Confia em Deus as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Vai lá, toca o terror, mete bronca aí. Deus é contigo. O que você não pode fazer? Obras do mal. Essa daí eu te aconselho a não fazer nenhuma. Se tu fizer, tu vai armar laços contra a tua própria vida. Agora é o bem, vai lá e faz, cara. Ah, mas não tá legal ainda. O feito é melhor do que perfeito. Pega essa frase aí e anota. Muitos buscam o favor do poderoso, mas os juízos de cada um vêm do Senhor. Viu? Para encerrar, versículo 27. Abominação é para os justos o homem iníquo, mas abominação é para o iníquo os de retos caminhos. O que é iníquo? Iníquo são pessoas que conhecem a palavra de Deus, estão dentro da igreja muitas das vezes, como essa mulher aí que se envolveu com essa treta aí, mandou matar marido e filho, tudo envolvido.
Iníquo, pessoas que se comportam assim, tá? Elas conhecem a palavra de Deus, elas até pregam a palavra de Deus, elas estão dentro do templo, elas são religiosas, mas não praticam a palavra de Deus, não praticam. Elas praticam iniquidade. Iniquidade é maldade, né? Porque existe uma diferença entre iníquo e ímpio. Quem é ímpio? Ímpio são pessoas que estão na terra fazendo o mal, obrando o mal, mas não conhecem a palavra de Deus. Esse é ímpio. E o iníquo? O iníquo é que faz a mesma coisa, mas conhece a palavra de Deus, até prega a palavra de Deus. Então aqui está falando que os justos são abominação para o iníquo, porque os justos geralmente denunciam o iníquo. Jesus denunciava os fariseus o tempo todo. Os religiosos do templo que praticam iniquidade. Jesus batia de frente com eles, falava assim: ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, vocês não entram no reino de Deus e nem tampouco deixam entrar aqueles que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês são semelhantes aos sepulcros do cemitério, todo pintadinho de cal por fora, mas por dentro cheio de ossos mortos, tudo quanto é imundícia. Os caras pareciam santarrão por fora, mas por dentro eles estavam cheio de rapina, cheio de veneno. Ai de vós, escribas e fariseus, serpente, raça de víbora, assim que Jesus tratava com eles. Porque eles eram iníquos, pessoas que estão dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus, praticando iniquidade, fazendo coisa que muitas das vezes quem nunca pisou no templo não faz. Esses são iníquos, porque aqui ó, o provérbio está dizendo: abominação é para os justos o iníquo. O justo, quando vê uma pessoa fazendo isso dentro dos templos, ela fica furiosa, porque é abominação mesmo, né? A abominação é para os justos o homem iníquo, mas a abominação é para os iníquos de reto caminho. Eles também não gostam de pessoas que praticam a justiça, não. Eles começam a amaldiçoar, lançar maldição. Fala que você está desviado, é assim que fazem. Mas é porque eles estão na iniquidade. Então eu não me preocupo também muito com isso não fico julgando, nem entro em treta com religiosos não, porque a sentença para eles já está dita já. Jesus vai dizer no último dia para eles: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Viu? Iníquo, praticam iniquidade, você vê. Não são pessoas que estão fora das religiões, não são pessoas que estão fora das coisas de Deus na terra, são pessoas que estão dentro, mas são consideradas por Deus iníquo. Iníquo é o que pratica iniquidade, é o que está dentro da casa de Deus, às vezes conhece a palavra de Deus, às vezes até pregador, mas está obrando o mal. São lobos vestidos em pele de ovelha. Aí causa essa confusão aí que está agora aí, um monte de gente falando que crente não presta, que crente é isso. Quer dizer que fulano manda matar o marido, tem uma casa de orgia e isso e aquilo, e eu que tomo minha cervejinha só e tenho tatuagem que vou para o inferno. Não, vai para o inferno quem quiser, já falei. Quem tiver fazendo qualquer treta para o lado do mal, é o caminho que você está escolhendo. É possível saber quem está indo já para o abismo desde agora, basta ver as obras dele. Porque quando Jesus falou assim, arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus, ele está dizendo o seguinte: vocês estão no reino dos homens e vocês têm influência pesada do reino das trevas. Mas se vocês se arrepender do mau caminho, é chegado o reino de Deus, vem cá e anda na luz. É esse o convite que Jesus está fazendo. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Aí as pessoas acham que isso é religião, não vou não, e fica andando fazendo treta na terra, fazendo mal. Vocês estão sendo arrastados pela cauda da serpente. Lembra que ele arrastou um terço dos anjos com engano? E você acha que ele vai arrastar os homens como? Da mesma maneira. Com engano, com astúcia, com malícia, ele vai arrastar a terça parte dos homens também. Aí você fala assim, aí Deus vai lançar no inferno? Ele vai lançar nada, ele enviou até o resgate para você não ir para lá. É você que está indo porque você está dormindo aí no meio da multidão e não desperta do sono. Você vai para lá. Eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para isso mesmo, é para decidir quem vai para lá para o inferno e quem vai andar com Deus. O livre-arbítrio é justamente para você depois não acusar Deus de nada.
Você achava que o livre-arbítrio era uma coisa boa para você, né? Não, o livre-arbítrio é uma defesa para o próprio Deus Altíssimo. Ele deu o livre-arbítrio para você escolher para onde você quer ir, para depois você não falar assim, o Senhor me jogou aqui, Deus. Ele vai falar assim, não, você foi porque quis. Eu até enviei o resgate, ou seja, todos vocês já estavam destinados mesmo para o abismo, porque vocês pecaram igual os anjos. Você entendeu que nós humanos pecamos igual os anjos que pecaram lá no céu e foram expulsos de lá? Toda a humanidade também caiu nessa desgraça, pecou também contra o Altíssimo. Mas Deus, por infinita misericórdia e amor, que nós somos criatura dele, feito à sua imagem e semelhança, ele enviou o resgate. O resgate é Jesus Cristo, porque o preço a ser exigido é sangue. E Jesus pagou com o sangue dele, ou seja, o justo pagando pelos injustos. Eu e você merecemos o inferno mesmo. Merecemos, por causa da nossa má obra. As coisas terríveis que a gente pratica em nossa vida. Nós somos merecedores. Mas Deus trocou de lugar conosco. Ele enviou seu filho e falou assim, eu pago a conta. Mas necessário seria o sangue de um justo. Agora eu te pergunto, qual homem poderia pagar esse preço? Qual de nós somos justos aqui na terra? A ponto de... Nós não pagaríamos isso nunca. Então o próprio Deus pagou a nossa dívida. Né? Porque o Satanás, ele faz assim, ó, ele pecou e ele foi expulso do céu, não tem perdão mais para ele. Ele fez a humanidade pecar também, para que nós fôssemos também lançados no abismo junto com ele. É assim que, por isso ele é chamado de acusador. Ele fala assim, eles não podem herdar a eternidade não, porque eu não tenho direito mais, eles também erraram igual eu, eles não podem não. Você acha que o diabo é teu amiguinho? Ele te detesta. Ele quer te arrastar mesmo, e é assim que ele faz. Só que hoje ele não pode nem ir lá no céu mais nos acusar, né? Ele foi expulso de lá. Mas Deus está aguardando você tomar uma decisão de vir andar na luz. Sai das trevas, porque é nas trevas que ele vai te arrastar com a cauda dele sem você perceber. Então o resgate já foi feito, o preço já foi pago. Deus não vai lançar ninguém no inferno, ao contrário, ele enviou resgate para que nós não fôssemos para lá. É você que vai com essa bobagem, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Você vai caminhando aí, acompanhando a serpente, o dragão que vai arrastar. Igual ele arrastou até essa parte das estrelas do céu, está lá em Apocalipse, que são os anjos, né? Ele vai arrastar também até essa parte dos homens, infelizmente. Infelizmente. Porque já tem homens que são rebeldes contra Deus mesmo, assim, declarados, né? Querem nem saber de conversa com o Altíssimo, com o Criador, não. Rebelião total. Então, está seguindo após a serpente. Mas Deus já enviou o resgate. Se arrepender e deixar o mau caminho, será salvo. Veja bem, Jesus falou assim, ó, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, não tem a vida. Muitas palavras no Evangelho não é regra, não. É princípio também, né? Igual o provérbio. Provérbio não é livro de regra, não é livro de princípio. E muitas questões no Evangelho, muitos versículos que você vai achar no Evangelho, você vai ver que não é regra, não, é princípio. Isso aqui é um princípio. Jesus falou assim, ó, quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, ou seja, não é regra, é um princípio. Eu sou limitado, mas que Deus possa falar melhor ao teu coração, né? E que o Espírito Santo possa nos iluminar na verdade. Façam todos um excepcional dia, a paz de Deus esteja na tua casa e vamos fazer uma oração para encerrar, né? Pai, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, porque foi exposto aqui a Tua palavra, conversamos, Senhor, com base no Teu escrito. Eu sou limitado, Senhor, mas que o Senhor possa falar melhor a cada coração que ouvir essa mensagem, que o Teu Espírito Santo, que nos guia por toda a verdade e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, complete a obra e faça a obra que é exclusivamente dele, Senhor. Resgatar o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo resgate. Obrigado, Jesus, por ter pago o resgate. Obrigado, Deus, por ter me amado tanto, ainda que eu merecesse a morte. Muito obrigado. Assim como as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, eu renovo hoje o meu chamado, o meu propósito, renovo a minha identidade
e renovo, Senhor, a minha aliança com o teu reino. O meu espírito é governado pelo teu espírito, e o meu espírito governa a minha alma governa as minhas vontades, meus desejos e as minhas emoções, e a minha alma governa o meu corpo. O meu corpo não fará suas próprias vontades, antes se sujeitará à vontade do Deus Criador. E o meu corpo vai desfrutar do melhor dessa terra, porque estamos juntos fazendo a vontade de Deus. Hoje é dia de fazer o bem, é dia de amar o próximo como a ti mesmo, é dia de ajudar a expandir o reino de Deus na terra. Só hoje faça o bem, vai lá, só hoje. Deus é contigo. Amém? Nos vemos amanhã na nossa penúltima live, se Deus assim permitir, da nossa jornada do estudo dos provérbios no Clube 501. A paz de Deus. Até amanhã.